Bom dia, meus amigos. Desculpa os 4 minutos de atraso. Eu tava brigando aqui com a extensão de energia. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Tamo junto. Confirmem pra mim aí se tá tudo ok. Estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Maurício, acabei de assistir sua pregação. Deus não ama o pecador. Não dormiu não hoje, macho? Jesus. Amém. Deus é bom. Gente, o porquê do projeto Santifica Esparta. Desde que eu comecei meus projetos, liderando projetos sobre resgate de masculinidade bíblica, as pessoas sempre perguntam: que livro leu? O que aconteceu para que você entendesse assim? Para que você escolhesse fazer isso ou liderar esse tipo de projeto? Eu sempre brinco que eu sou uma mistura de conservadorismo e anarquismo, Quase paradoxalmente, um conservador anarquista. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho valores extremamente tradicionais e conservadores, ao mesmo tempo que eu tenho um inconformismo com o sistema, o status quo. Então, eu sempre abordo que não foi a igreja que me ensinou a ser homem, infelizmente. Não foi na igreja que eu encontrei minhas referências, não foi na igreja que eu encontrei homens de caráter, homens de código. O que eu quero dizer com isso, com código? Quando você tem um código, você não precisa decidir diante do problema que você tem que enfrentar. O código faz você viver de maneira antecedida. O código é um valor. O código é uma moral ou uma ética. E se você tem esse código antes da situação se apresentar a você, quando a situação se apresenta a você, fica muito mais fácil você resistir. Por exemplo, quando eu confronto os caras sobre pornografia, os caras falam: duvido que você não... Não, velho. 20 anos tô convertido há 21 anos, tô, sem consumir pornografia há 20 anos e quase os 21 anos da minha conversão eu não consumi. Então eu posso ter ficado ainda ali prisioneiro do passado 3 meses, 6 meses, depois pum. Por quê? Por causa do código. O código eleva a alma masculina. E esse código eu aprendi mais na rua do que na igreja. Aprendi no movimento punk hardcore, aprendi no rap, aprendi na rua, aprendi com as gangues, aprendi com os filmes, E quando você converte, é óbvio que o evangelho te faz ser homem. É óbvio que o código mais elevado de masculinidade é a Bíblia e está na Bíblia. O que eu estou querendo dizer é que eu não encontrei isso em cristãos vivos. No fim, sempre tem alguém administrando alguma coisa que Deus não aprova. Com isso eu não estou dizendo que eu estou em busca de homens perfeitos, mas eu sempre tive em busca de homens íntegros. Então eu pego o código da cultura e santifico ela na minha fé. Foi isso que aconteceu. Então, eu posso enumerar 10 bandas que o cara não vive, porque o cara não é um cara de Deus, ok?
mas ele vive ele canta um código, ele vive um código. E eu falei, nossa, cara, como que eu, como homem de Deus e como cristão, posso permitir que alguém sem Deus tenha um código de vida muito mais eficaz que um cara crente? Aí quando você vai para a história toda da humanidade, que você vai encontrar samurais com o código Bushido, você vai encontrar os espartanos nesses 140 princípios, né? Códigos que a gente vai ver em 147 dias, e a gente vai celebrar a graça comum. Por que os espartanos, pastor Anderson? Graça comum. E quando você estuda teologia, você sabe o que isso significa. Graça comum não é graça salvífica, né? Que é a graça especial. É o nome que damos teologicamente. Então, a graça especial é quando Deus chama o homem pecador para o novo nascimento e o arrependimento, consequentemente. E a graça comum é, mesmo esse homem não vivendo para a glória de Deus e nem dando uma resposta a Deus, ele pode ter sobras, resquícios ou alguns valores da vontade de Deus e do reino de Deus. Justino Marte, um dos pais da igreja, chamava isso de logos espermáticos. A verdade é a verdade de Deus, esteja ela onde estiver. Então, quer na boca do filósofo, quer na boca do artista, quer na boca do ateu, se aquilo que ele disse é verdade, aquilo é graça de Deus. Aquilo é uma verdade absoluta, e essa verdade, por ser absoluta, é uma verdade de Deus, mesmo que essa pessoa não seja uma pessoa de Deus, uma pessoa que viva para a glória de Deus. Então, o meu objetivo com esse discipulado, eu posso chamar assim, é que você entenda o que eu entendi. Mesmo que você não encontre dentro da igreja suas referências, você pode santificar algumas referências usando a graça comum. Eu vou aprender um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali, um pouco ali, e vou montando o meu mosaico. Então, assim, gente, as pessoas acham que eu vendo perfeição. Não, eu não vendo perfeição. Eu busco por integridade. Pastor, todos podem falhar, todos podem errar, óbvio, mas com o código fica muito mais difícil. Por exemplo, traição conjugal. Muito mais difícil eu cometer do que um cara sem código. Por quê? Porque eu não preciso estar diante da proposta. Eu não preciso estar diante de uma mulher para que eu tome uma decisão. Porque se eu tiver que tomar a decisão diante da mulher, se eu tiver que tomar a decisão no dia que a proposta bate à minha porta, se eu tiver que tomar a decisão diante do pecado, é muito mais difícil eu conseguir. Mas se eu estiver antecipado a isso, se eu tomar a decisão agora, o meu nível de resistência, quando a proposta me for feita, é muito maior. E é isso que eu tento ensinar aos homens. Cara, abraça um código. Viva de maneira inteligente, viva de maneira antecedida. Por isso, por exemplo, os ocidentais, uma maneira rápida, se você não lê, nunca leu, né? O Bushido ou um pouco da cultura samurai. Tem aquele filme, O Último Samurai, né? Estrelado pelo Tom Cruise. O Tom Cruise, como ocidental, cara, tinha um problema profundo de entender o código oriental. Ele mata o cara no campo de batalha e colocam ele dentro da casa da mulher, a viúva do cara que ele matou. E quando ele aprende a falar o japonês no filme,
ele vai pedir perdão para a mulher. E a mulher vira para ele e diz, ela tem a dor, ela tem o luto, mas ela diz, não, você não tem o porquê me pedir perdão. Você não matou meu marido foi criado para aquele momento. Para o samurai, ele é criado para o campo de batalha, e morrer no campo de batalha é uma honra e não uma desonra. Então ele não matou o marido da mulher, segundo a mulher. O propósito do marido matou o marido. O marido morreu exercendo aquilo pelo qual foi construído, aquilo pelo qual foi criado. E isso é espetacular, cara. Eu acho, né? Não sei o que você acha. E eu olho para a igreja, bicho, principalmente nessa geração que a gente está vivendo, onde os caras fazem todo um recorte bíblico para se justificarem, quando deveriam usar o exemplo bíblico para se ampliarem, para crescerem. Eles usam a Bíblia para serem piores do que são, quando deveriam usar a Bíblia para se tornarem melhores do que são. Aí você olha para a história, você olha para homens sem Deus e você vê caras, sei lá, se esforçando por um legado, se esforçando para ir além do óbvio. E você olha para a igreja e os caras não querem soltar o pênis, cara. Os caras querem viver uma vida banal e querem usar os exemplos bíblicos para confirmarem essa vida banal. Então, santifica Esparta vem desse sentimento. Por isso, santifica Esparta. Pega um código, batiza ele, santifica ele e aplica a ele a tua fé, que ele pode te ajudar a ser um homem melhor, um homem mais focado, um homem mais pleno. E, pastor, por que 5 da manhã? Porque a gente precisa de 21 dias para criar um hábito. Não sei se você já estudou sobre isso. Então, todos nós, né? 5 horas é hora de homem. Você vai ver como vai ser diferente, tudo. Sua espiritualidade, seu caráter, sua disposição. 5 horas vai te sobrar tantas outras horas para tantas outras coisas maravilhosas que você pode fazer. Então, não é tática de coaching, tá? É o horário da vida, é o horário do homem. E a gente vai se esforçar para criar um outro hábito, né? Principalmente, sei lá, nesses tempos de quarentena. Mexeu muito, né, com os nossos hábitos, com as nossas disposições e tal. E revisitar isso, confrontar esses padrões vai ajudar a gente a se tornar mais valente em algumas questões. Então, o que vai acontecer durante esses dias? Hoje é o dia inaugural, então vou aliviar você. Mas a partir de amanhã, nós teremos 3 horas, juntos e não ao mesmo tempo. Onde a gente vai ter 1 hora de leitura bíblica, onde a gente vai ter 1 hora juntos aqui, numa palavra devocional, e onde você vai ter 1 hora sozinho, onde você estiver, de atividade física, seja ela qual for. Dá uma corrida na tua rua, se é perigoso esse horário aí onde você mora, fica na tua rua mesmo, vai e volta. Faço isso aqui na minha. Não vou muito longe, dá 500 metros minha rua, vou, volto 5 vezes, 10 vezes, por aí vai. Então amanhã, na quarta-feira, que vai ter dias, fica de olho no Instagram do Machonaria, tá? @Machonaria Nacional. Lá eu vou postar a agenda do dia, como que vai ser. Até porque terça e quinta eu tenho horário de malhação com o meu amigo fisioterapeuta. Então, vai ter dias que o cronograma vai mudar. Mas, por exemplo, vou postar hoje, o cronograma de amanhã, quarta-feira. Você acorda 5 horas. De 5 às 6, sozinho aí, você vai começar a ler a Bíblia. E pode ler cronologicamente
como está no cano bíblico, de Gênesis a Apocalipse, tá? Não precisa ler, ter um programa de leitura. Quero que nesses 147 dias a gente lê a Bíblia toda. Então, a partir de amanhã, 1 hora de leitura bíblica, tá? De 5 às 6. Acabou 6 horas, 6 horas você vai ter um tempo de toma um cafezinho ou toma um pré-treino aí, de 6 às 7 você vai fazer uma atividade física, e de 7 às 8 ou de 7 às 7h30 a gente vai estar junto num devocional. Os únicos que não vão participar disso são os que estão em trânsito para o trabalho nesse momento. Então vai ser os únicos que vão estar fora desse padrão, que podem pegar tudo isso e ao invés de fazer de manhã, fazer à noite ou fazer à tarde e tal. Mas olha só, tenha uma rotina. Não bagunça o negócio dizendo, ai meu Deus, vou dormir. Não, a exceção é o trabalho. Então, o que eu estou propondo afeta o teu horário de trabalho, aí você cria uma segunda rotina. Pastor, vou criar uma segunda rotina aqui porque esse horário de manhã vai colidir. Então, olha só, gente, eu tenho 40 anos, meu peso médio 80 quilos, magro, por assim dizer. E por que eu estou querendo que você se exercite? E assim que possível você marca uma consulta. Mas eu vou chegar lá. Que médico você vai procurar, que médico você vai consultar. Cara, quando eu fui consultar, meu amigo, o cara falou que se eu tivesse se eu continuasse nessa rotina por mais 1 ano, 2 anos, eu morreria. Com o fígado cheio de gordura, o excesso de carboidrato, a barriga falsa do magro, sabe? E recentemente eu fui numa consulta e o cara falou que eu tava com depressão, tipo, não era depressão psíquica ou emocional, era depressão química. Meu corpo, velho, parou de produzir aquilo que é necessário para um desenvolvimento saudável da vida. Então, meu corpo entendeu o seguinte, esse cara se estressa muito, esse cara trabalha muito. Se a gente continuar a fazer a máquina dele, a máquina fisiológica dele funcionar, a gente mata ele. Então, minha taxa de cortisol, né? Então, chegou um dado momento que o meu corpo falou, se a gente produzir mais cortisol, a gente mata ele. Então, parou a produção de cortisol, foi lá para baixo e com isso todas as outras taxas ali hormonais do meu corpo entraram em colapso. O cara falou, bicho, é um tipo de depressão química que você tá. Seu corpo tá pedindo por ajuda, né? E refiz tudo ali. Então, eu não quero ir agora. Se Jesus não voltar, eu quero ir aos 90. E para isso tem que, cara, fazer sua parte, né? Tem que lutar para fazer a máquina funcionar bem. Por isso a minha proposta. Disciplina bíblica, disciplina espiritual, disciplina física. E a gente vai conseguir aí formar uns cabas bons para fazer o negócio funcionar. Tá bom? E como eu disse, todo dia de olho no Instagram do Machonaria, que lá a gente vai colocar a rotina, como vai ser. Se primeiro oração, se primeiro discipulado, se primeiro atividade física, e vai ter dias que vai mudar, tá bom? Então tem alguns de vocês aí que vão precisar consultar nutricionista, médico ortomolecular e tal, mas a gente vai ajudando vocês aí ao longo do processo, tá bom? Aqueles que não tiverem condição financeira, a gente vê o que faz, né? Que dica a gente pode dar a você até que você consiga
o dinheiro aí para pagar uma consulta e conseguir cuidar de você. Você precisa aprender a cuidar de você. Mas então, hoje o primeiro princípio a ser estudado é o siga a Deus. É o primeiro código espartano, siga a Deus. É óbvio que os espartanos estavam se referindo aos deuses gregos, aos deuses do panteão, do Olimpo, da mitologia e por aí vai. Por isso santifica Esparta, tá? Mas pastor, esses caras não eram de Deus. Tá bom, todo mundo sabe, eu sei também. Nós estamos encontrando algum tipo de conexão de sentido, uma conexão cultural para trazer um batismo do Evangelho e da Palavra de Deus sobre aquilo. Primeiro princípio espartano, siga a Deus. E quando nós pensamos, por exemplo, no Evangelho, eu me lembro de duas situações que ficam claras para mim, o quão não existe a possibilidade da gente viver uma vida com propósito, de sermos homens de Deus, homens íntegros, homens de propósito, se a gente não conhecer nossa origem. Seguir a Deus é aprender a seguir a si mesmo, o seu homem interior. No início do maçonaria eu ensinava muito isso. O homem precisa encontrar seu batismo interior. Todo homem é órfão cósmico, é órfão de origem, é órfão de Deus, portanto é órfão de destino. Eu não sei de onde eu vim, eu não sei quem eu sou, eu não sei quem me criou, eu não sei para onde eu estou indo. E quando esse homem tem um encontro interior consigo mesmo, ele se torna o próprio pai do seu destino, o próprio guia da sua jornada. Ele para de ser refém de coisas superficiais e periféricas. Agora ele tem um foco maior de vida, um propósito maior de vida. E só é possível isso quando você sabe quem é Deus. Siga a Deus. Lembra quando Jesus perguntou a Pedro o que o povo dizia sobre quem era Jesus? Jesus não estava fazendo uma pesquisa de Ibope. Jesus não estava perguntando quantos seguidores tinham, se as pessoas o amavam. É justamente isso. Quando as pessoas sabem quem é Deus, as pessoas, consequentemente, aprendem quem elas são. A nossa identidade está atrelada ao nosso conhecimento de Deus. Se não conhecermos a Deus, não conheceremos a nós mesmos. E quando nós conhecemos a Deus, nós nos tornamos os senhores do nosso próprio destino, os protagonistas da nossa própria história. E Pedro responde a Jesus dizendo, eles dizem que tu és Elias, um dos profetas. Vocês, quem dizem que eu sou? Jesus perguntou aos 12. Eles não responderam e Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo disse, olha só, quando Pedro teve o entendimento de quem é Deus, Deus deu o entendimento de quem é Pedro. Tu és Pedro. E sobre essa rocha, não Pedro, como diz os irmãos católicos, mas a revelação, em cima dessa revelação, em cima desse entendimento essencial sobre quem é Deus, agora eu digo quem você é. E onde que a gente pode ver isso? Antes dessa situação com Pedro. Em Gênesis capítulo 3, verso 9, onde Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, e o Senhor Deus chamou por Adão e lhe perguntou, onde estás? E como eu sempre ensino aqui, quem já está acostumado com o meu ministério, a pergunta de Gênesis 3:9 não é uma pergunta geográfica. Deus não está querendo mapear Adão, usar um Google Maps ou usar um radar para descobrir
onde Adão geograficamente está. Deus não está perguntando se ele está atrás da árvore escondido. A pergunta de Deus é uma pergunta espiritual e até filosófica, de certa forma. Adão, quem tu és? Adão, qual é o motivo da tua existência? Adão, qual é o teu destino? Adão, qual é a tua origem? Adão, por que tu estás aqui? Adão, por que tu fazes o que fazes? Quem tu és? Onde tu estás? E Adão já não sabia responder essa pergunta. Então, enquanto Adão seguia a Deus, Adão sabia quem era, sabia para onde estava indo. E tudo ia bem, porque ele seguia a Deus. E quando você para de seguir a Deus, você perdeu qualquer tipo de referência absoluta. Quando você para de seguir a Deus, você desconhece a si mesmo. Você vira um ser animal, instintivo. Você para de viver e se torna um sobrevivente. A vida acontece por acidente e não por propósito. Você não tem mais um plano. Você não sabe mais de nada. Você não tem um guia. Então, no exato momento que Adão deixou de ouvir Deus, Adão deixou de ouvir todas as outras coisas que verdadeiramente importavam e passou a ser um homem superficial. E qual é a outra passagem que me vem à mente quando eu me deparo com esse código espartano? Siga a Deus. É o texto de Provérbios, capítulo 1. Provérbios capítulo 1, verso 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento, para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens, conhecimento e descrição. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado. O homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Para entender um provérbio e sua interpretação, as palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Está aqui o cumprimento bíblico do primeiro princípio espartano. Siga a Deus. Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, disse: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, o verdadeiro conhecimento, a madre de toda prosperidade, de todo intelecto, de toda vida fundamentada em princípios e propósitos, procedem do conhecimento e do temor do Senhor. E Salomão já concluiu: só os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Por quê? Porque não tem outra palavra para definir aquele que parou de seguir a Deus. Só o louco. Se Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é o único que tem o mapa. Deus é o único que tem a planta. Então, seguir a Deus é seguir a vida. Seguir a Deus é seguir a verdade. Por isso que Jesus Cristo disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem segue Jesus está seguindo absolutamente tudo que importa. Porque Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Então, só um louco despreza a sabedoria e a instrução. Olha o que aconteceu com o próprio Salomão. Não sei se você sabe que Eclesiastes é um dos livros mais mal-humorados da Bíblia. Por quê? Porque Eclesiastes foi escrito por um Salomão velho, um Salomão desviado, um Salomão desobediente, que esqueceu o que escreveu em Provérbios capítulo 1. Salomão em Provérbios exaltava a sabedoria.
A sabedoria levou Salomão a ser um dos homens mais prósperos de toda a história da humanidade. Mas no final da vida, a Bíblia diz que a paixão de Salomão às suas mulheres. Então ele não mais satisfeito com uma esposa ou com duas esposas, porque de alguma maneira a poligamia era tolerada, não era permitida, era tolerada por Deus de alguma maneira, porque a lei não transforma, a lei só guia. É tão óbvio que os apóstolos não viveram poligamia, porque Jesus transforma, mas a lei só guiava. Ele, não satisfeito com uma ou duas mulheres, ele teve para si 1000 mulheres, entre esposas e concubinas. 1000 mulheres, imagina, irmão, 1000 mulheres. E a Bíblia diz que essa paixão de Salomão por suas mulheres desviou seu coração de Deus. E no fim da vida de Salomão, ele começou a adorar deuses estranhos. Ele chegou a um desvio tão brutal que ele autorizou uma das suas mulheres a construir um templo a Moloque. Você sabe quem é Moloque? Moloque era uma entidade maligna que recebe o culto por meio do sacrifício de crianças. Então, olha, Salomão, e foi no Monte das Oliveiras que foi construído o templo. Salomão permitiu, Salomão deu o recurso e bem provavelmente Salomão participou de cultos a Moloque. Então, quando Salomão escreve Eclesiastes, ele já está pessimista porque ele está caído. Então, quando ele diz tudo é vaidade, ele não está falando como um homem espiritual. Ele está falando como um homem fracassado, porque ele não disse tudo é vaidade em Provérbios. Ele disse tudo é vaidade em Eclesiastes. Tu percebe quando o homem esquece o código? Salomão esqueceu o código. E qual era o código? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria dele foi tão brutal, tão violenta, que alguns especialistas em empreendedorismo e finanças ousam afirmar que Salomão, convertido ao século 20 e 21, valeria mais de 33 trilhões de dólares. Hoje, os homens mais ricos do mundo não passam de 300 bilhões. Salomão valeria hoje 33 a 35 trilhões de dólares. Porque ele entrou profundo na mente eterna do reino de Deus. Princípio da sabedoria, do conhecimento, é o temor do Senhor. E esse cara abraçou esse código tão violentamente. Foi isso que ele pediu a Deus quando Deus disse, peça o que você quiser. E ele diz, eu quero sabedoria. E sabedoria para guiar o teu povo. Aí o Senhor falou, por que você não pediu riquezas e nem pediu força para vencer os seus inimigos na guerra? Eu vou te dar tudo isso. Mas na hora que ele esqueceu o código, ele fracassou. E isso é tão lindo que Deus foi repreendê-lo. E quando Deus foi repreendê-lo dos seus desvios, da sua apostasia, do seu culto aos ídolos no final da sua vida, na sua velhice, sabe o que o Senhor disse a ele? Israel, meu povo, não vai perecer por amor ao teu pai. O pai dele era Davi. Eu já chorei lendo isso. Davi, mesmo com todas as suas limitações, é como se Deus estivesse dizendo, teu pai era tão nobre, teu pai era tão honroso, teu pai era tão honrado, teu pai, além de suas falhas, me amava tanto que existe graça estocada para perdoar a tua molecagem e para perdoar a consequência da tua molecagem na vida do meu povo. Teu pai era um homem, mas tu é um moleque, tu é um menino. E sabe qual é a sorte? A sorte é que teu pai me amou tanto a verdade,
que tem graça estocada. Porque a gente foca no erro de Davi e quer justificar o nosso erro no erro de Davi. Mas ninguém quer ver a nobreza de um cara que não fugia às consequências das suas escolhas. E quando confrontado por Deus, sempre reagia com nobreza, com quebrantamento de coração, com mudança de rota. Então, eu encerro dizendo isso, que a gente use a vida de Salomão em Eclesiastes como um exemplo a não seguir. Um homem que viveu um código em Provérbios e esse código prosperou ele em um dos homens mais espetaculares da história da humanidade. Mas olha para o fim da vida de Salomão quando ele esqueceu o código. Quando ele esqueceu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e do conhecimento. E só os loucos, ou seja, o cara aconselha a mim e a você a não sermos loucos por desprezar o temor e a sabedoria, mas ele mesmo se torna louco e despreza a sabedoria do Senhor e a instrução. Deus é bom e fiel, né? E eu quero orar por você, abençoando o seu dia, abençoando sua manhã. Que Deus te guie em todo caminho de verdade, que torne claro diante de ti tua identidade, teu propósito, tua vocação, teu destino que Ele espera de você. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã. Eu apresento as nossas vidas diante de ti, nossas famílias, nossos negócios, nosso trabalho, nossas escolhas, nossas expectativas. Que o Senhor nos batize com temor, que a sabedoria do Senhor nos envolva, que o Senhor nos conduza segundo aquilo que está na tua mente, no teu coração e no teu propósito eterno. Queremos apenas glorificar o teu nome, queremos apenas ser homens de Deus, a viver o Evangelho de maneira pessoal, de maneira familiar, de maneira congregacional e também viver consequentemente uma fé social, uma santidade pública que faça sentido aos homens que não te conhecem. Então, nos confronta, nos convida, nos transforma e nos envia para o louvor do teu nome. E em nome de Jesus nós fazemos essa oração. Amém. Tamo junto, meus amigos. Um beijo no coração. A gente se vê amanhã às 5 horas.